Uma boa noite para todos. Nós estamos aqui em nome da Escola Freudiana, Seção Teresina, comprometida com a psicanálise, com o pensar a psicanálise, pensar aí o Freud, pensar todos os teóricos aí da psicanálise. A linha de orientação da Escola Freudiana, Seção Teresina, é Freud e Lacan, e a gente tem tido aí esse percurso, essa alegria de estar desenvolvendo articulações, de estar pensando esses grandes dois teóricos, esses grandes dois nomes aí da psicanálise, né? A psicanálise a partir do Freud e a psicanálise em Lacan a partir de uma releitura do Freud. E hoje a gente volta a realizar o evento Cine Psicanálise. É um evento que ocorre mensalmente, uma vez por mês. O evento de hoje ele está sendo gravado, depois nós iremos colocar lá na bio do Cine Psicanálise, bem como no canal do YouTube. Então, hoje, teremos aí a película Ela, teremos o articulador, aquele que vai trazer uma fala, trazer um pensar, abrir um bate-papo. O professor Maurício Guimarães, psicanalista, psicólogo, estar aí com a gente. Será realmente uma oportunidade de crescer, né? Pensando aí viés da psicanálise. E eu quero, então, dar novamente boas-vindas a vocês. Aproveitem. O professor Maurício poderá estar aí orientando em termos de falas, em termos de participações, ok? Se ele faz a explanação e depois abre aí o espaço para uma explosão de ideias, né? Ou se durante a fala, se porventura alguém tiver algum comentário, tiver alguma contribuição, alguma pergunta, poderá fazer durante a fala. Eu vou deixar que o professor Maurício dê todas essas orientações. Quero, então, encerrar deixando aqui um grande beijo para vocês, uma alegria receber todos vocês aqui no evento. Maurício, estou passando a palavra para você, tá bom? E aí a gente tem aí essa caminhada, a gente pode ir até 8h30, no máximo a gente chega a 9 horas, tá bom? Mas, assim, administre o seu tempo, explore aí a psicanálise, explore a todos nós que aqui estamos, tá bom? Um abraço carinhoso para você, Maurício. Estou passando a palavra para você. Olá, boa noite. Eu queria agradecer à Escola Freudiana Teresina pelo convite, primeiro pelo convite do ingresso à escola e depois pelo convite para participar dessa explanação. Queria dar boa noite a todos os participantes. Eu vi que tem uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, que foi minha aluna ainda no ensino fundamental, a Marina. Boa noite, Marina. Fico feliz com a sua presença e fico feliz com a presença de todos os outros. Boa noite, obrigada. É um prazer estar assistindo sua palestra. Bom, em relação ao que o Lázaro falou, eu queria pedir para que não houvesse uma organização sistematizada. Eu gostaria que vocês me interrompessem, diferente da estética do Freud. Eu não quero que vocês fiquem calados me escutando, né? Eu gostaria muito que vocês participassem, me interrompessem. Então, a qualquer momento, vocês podem me interromper, pedir a palavra, colocar alguma observação, sem nenhum problema. E depois também, no final, abrir para o debate, né? A ideia principal é que haja um debate entre todos. Bom, eu também queria pedir a vocês a compreensão, porque, como psicanalista, eu preferi as falas desconexas, né? As falas desconexas, para mim, elas têm muito mais sentido e elas terminam tendo muito mais uma aproximação ao real, se é que é possível, do que quando a gente organiza, quando a gente elabora. Então, eu vou falar de forma meio desconexa, tentei organizar aqui a minha fala, mas vou deixar também isso em aberto. Eu dividi a fala em 3 partes, né? A primeira parte, falar um pouquinho sobre a perspectiva, algumas visões, algumas colocações sobre o amor. Eu acredito, pelo menos interpreto o filme como sendo
um tema de amor, né? Muito mais do que um tema de amor, eu vi o filme como sendo um amor nas suas várias fases, nas possibilidades de fase. E até achei interessante porque acho que vi também a perspectiva até de uma clínica psicanalítica dentro do filme. Então, inicialmente, eu queria trazer um diálogo do Banquete do Platão, que é o início de toda essa discussão sobre o amor, que diz o seguinte: amar é desejar. Você ama aquilo que deseja. Você ama aquilo que... Você ama quando deseja. Você ama a quem deseja. Você ama enquanto deseja. Você ama na intensidade que deseja. E quando o desejo acaba? Acaba o amor? E desejar é o quê? É o desejo pela falta. Ou você ama e deseja pelo que falta ou pelo que tem. Mas quando tem, não deseja mais. Amar é sentir uma constante falta. Então, principalmente essa última frase, amar é sentir uma constante falta, é por esse caminho que nós vamos transitar a maior parte da minha fala, e gostaria também de ouvir vocês em relação a essa questão da falta, que também vai chegar em Lacan, né, que também coloca que a clínica, ou a psicanálise, gira em torno do amor. Né? E se gira em torno do amor, naturalmente gira em torno da falta. Então, eu tenho algumas colocações aqui do Freud e do Lacan sobre o amor, que eu acho interessante que a gente coloque, e depois abro para o debate, ou até que vocês possam também expressar já nesse determinado momento alguma angústia, porque são, na realidade, falas angustiantes. Por exemplo, todo encontro amoroso é um reencontro do objeto perdido. E todo encontro amoroso é da ordem da contingência. Essa é uma frase do Freud, é uma colocação do Freud, porque ele diz que esse amor é determinado inconscientemente. Né? E quando ele fala de um reencontro, é de uma busca de algo perdido, de um objeto perdido. Na Melanie Klein, a gente vai ver muito mais a questão do seio. É aquilo que, supostamente, a criança tinha como ilusão de complemento. Né? E aí, a partir da falta, a história vai ser uma repetição de busca desses complementos. Então, o que a gente tem é uma criança que tem uma ilusão de uma completude com a mãe. Essa completude é curiosa, porque ela tem dois caminhos, pelo menos na perspectiva da criança, tem dois caminhos, onde a criança imagina que completa a mãe, então a mãe não sente falta, porque é completada pela criança, e, por outro lado, a criança também imagina que é completada pela mãe, tem a sensação de é completada pela mãe. A partir do momento em que começa a haver um afastamento da mãe, ou por questões de trabalho, ou por questões do marido, ou de outro filho, seja por que motivo, a criança começa a entrar em desamparo. E aí o desamparo passa a ser a principal condição humana. Nessa perspectiva do desamparo, a vida vai ser uma constante busca desse lugar perdido, ou desse objeto perdido, ou da ideia desse complemento. Mais na frente, eu vou até lembrar um pouquinho da fala do Freud no Mal-Estar da Civilização, em que ele fala do sentimento oceânico. Né? Então, seria essa busca desse sentimento oceânico, essa busca em que eu estou diluído no todo. Então, a partir daquele momento, a criança e depois o adulto vai apenas buscar esse lugar, esse objeto perdido. Por isso que o Freud diz, é um reencontro. A cada objeto que você tem a perspectiva que vai encontrar um amor, ou que você deposita esse amor, imagina esse amor, Lacan fala em inventa esse amor, é uma perspectiva de encontrar esse lugar. Né? Então, a gente pode até dizer que, em muitas situações, quando você encontra uma outra pessoa, você coloca essa outra pessoa no lugar do falo e tem uma expectativa de ser também falo para essa pessoa. Ou seja, você coloca o outro com uma ideia de complemento
quando você diz, só você me faz feliz, sem você eu não vivo, como será a minha vida sem você? E também na expectativa narcísica de que eu espero também que o outro tenha essa mesma percepção sobre mim. Ou seja, eu também quero ser o falo, eu também quero ser o objeto de felicidade dele. É uma armadilha, né? O Contato Calegares diz que é um truque que o amor narcísico faz. E só que esse truque é uma armadilha, né? Porque, primeiro, quando eu coloco o outro no lugar do meu complemento, eu fico refém do outro, a gente vai ver na fala final do filme, a gente vai comentar sobre isso, eu fico na perspectiva de que o outro não pode me largar, né? Então é uma dependência, eu fico refém, a minha vida fica dependente do outro, se o outro for embora, se o outro morrer, isso vai me provocar novamente um desamparo, e ao mesmo tempo também eu fico aprisionado, porque eu fico na responsabilidade de dar essa felicidade ao outro. Então a gente cai nessas armadilhas que o amor narcísico provoca na gente. Bom, uma outra fala que eu queria comentar, a fala do Lacan, quando ele diz: amar é dar o que não se tem. Eu acho uma das coisas mais bonitas já ditas sobre o amor, porque quando ele fala amar é dar o que não se tem a quem não o quer, ele está falando que eu estou oferecendo ao outro o que é de mais importante para mim. Então, amar é oferecer ao outro o que é mais importante para mim, que é a minha falta. Só que, na maioria das vezes, as pessoas não querem a minha falta. Então, amar é dar o que não se tem para quem não quer. Uma outra questão do Lacan é que ele coloca que todo amor é um amor de transferência. A gente também vai comentar um pouquinho mais à frente essa ideia do amor de transferência, especialmente quando isso acontece no processo clínico, né? O amor é a busca do objeto perdido. Já falamos um pouco sobre isso, o Lacan retoma essa questão do Freud, né? O amor, todo objeto amoroso é um objeto de substituição. Então, também ainda vai dentro dessa mesma perspectiva de que eu coloco o outro como sendo o substituto daquele lugar perdido, daquela sensação perdida, daquela ilusão infantil de que havia uma simbiose, a criança e a mãe. Transformar o objeto de amor em objeto de gozo é patológico, pois o sujeito do desejo vira objeto descartável. Aí é um outro ponto que a gente tem que comentar, porque aí a gente entra na perspectiva de um amor narcísico, que é o outro está ali como alguém que vai me promover o gozo. Então, se ele vai me promover o gozo, ele é um objeto que não tem desejo. Ou seja, a função dele é me satisfazer. E essa é uma perspectiva que a gente tem visto hoje nas relações que estão ficando cada vez mais líquidas, como diz o Bauman, e por isso o outro está se transformando cada vez mais num objeto descartável. O amor é a sublimação do desejo. É outra fala que eu acho profundamente interessante, porque nessa perspectiva da sublimação do desejo, a gente tira um pouquinho do caráter mais gozoso, no sentido sexual, do amor. E aí, por final, a fala do Lacan que a gente tem que passar desse amor imaginário para o amor simbólico, que é o amor pela falta. Bom, são essas colocações que eu queria fazer inicialmente em relação ao amor, especificamente ao amor, e a gente vai comentar um pouco essas partes escolhidas para inserir dentro do filme. Então, queria agora começar a falar um pouquinho sobre o filme. Bom, como eu disse no início, o filme trata do amor, mais especificamente das várias fases do amor. Pelo menos assim foi como eu vi. É uma relação entre um humano e uma inteligência artificial. O personagem Theodore, né, eu achei profundamente curioso esse nome, Theodore, não sei se vocês prestaram atenção ou fizeram alguma associação, mas Theo vem da divindade, né? Theo vem de Deus, e eu fiquei tentando imaginar por que tinha esse nome, né? Gratuitamente não seria, né? E aí eu fico imaginando que ele poderia ser visto como
Theo, na medida em que ele mexe com o sentimento das pessoas, né? O trabalho do Theodore é escrever cartas sobre os vários possíveis sentimentos que as pessoas têm umas pelas outras, né? Então, são declarações sentimentais, supostamente como se ele tivesse a capacidade de entrar no sentimento das pessoas. Então, eu imagino que essa ideia do Theodore tem a ver com isso. Posso também imaginar que a ideia do Theodore pode ser também a busca do complemento, porque ele passa o filme todo nessa perspectiva de encontrar o complemento, né? E aí eu fico imaginando que esses seres completos não são seres humanos, né? Ficam mais no campo da divindade. Então, o Theodore, ele está passando por um momento de separação, ele separa-se da esposa, e você vê o início do filme, ele numa espécie de tristeza, quase que uma melancolia, um isolamento, uma falta de perspectiva, um desencanto, né, em relação à perspectiva do amor, e ele vai terminar entrando em contato com essa inteligência artificial, né? E, ao entrar em contato com essa inteligência artificial, eu achei profundamente interessante quando o primeiro contato entre os dois, em que ela começa a fazer perguntas a ele, e aí ela diz: fale um pouco sobre a relação que você tem com a sua mãe. Nesse momento, eu imaginei um consultório psicanalítico, né? E, em vários momentos, eu tenho uma sensação de que o Theodore está conversando com ele mesmo, que é a mesma sensação de quem faz terapia, de que também está conversando consigo mesmo, né? Que o psicanalista serve como um espelho. E, em vários momentos, dá a sensação de que a Samantha é uma projeção do Theodore, né? Curiosamente, a esposa do Theodore, ou a ex-esposa do Theodore, Catarina, diz, no momento em que tem um encontro entre os dois, que o Theodore tem dificuldade com relações reais, né? O que dá a entender que o Theodore vive uma projeção narcísica. Então, a gente pode dizer que a procura do Theodore, ou a expectativa, ou a percepção do Theodore em relação ao amor, é o amor narcísico, o amor infantil, onde ele está buscando essa completude, buscando, como dizia o amigo do Freud, né, o Roland, estava buscando o complemento, o sentimento oceânico, né? E aí você faz a alienação do outro, né? Quando você entra numa perspectiva de narcisismo, nessa busca desse objeto perdido, você tira o outro do lugar de sujeito, né? E quando você tira o outro do lugar de sujeito, você estabelece uma alienação desse outro. É como se o outro não tivesse uma identidade, o outro é apenas algo que vem a lhe completar. Eu termino amando o que tem de si mesmo no outro, né? O amor a si mesmo no outro, no que vê no outro. Num segundo momento, a gente começa a ver uma relação de transferência, uma relação onde o Theodore começa a tentar imaginar, até nas conversas ele pergunta sobre as questões da Samantha, ele dá até uma perspectiva de uma identidade. Samantha tem um nome, né? A Samantha começa a querer conhecer o mundo, né? Ele bota ela no bolso, e aí ela tem uma outra relação, uma outra imagem profundamente significativa, colocar ela no bolso, né? Parece aquela coisa de colocar no útero, também incestuosa, né? Em alguns momentos o filme fala sobre essa questão incestuosa. E nós temos pontos também relacionados nessa questão transferencial, quando você transfere ao outro o seu eu e termina diluindo esse eu no outro, né? Esse sentimento oceânico, o Freud até coloca lá no mal-estar da civilização, que muitas vezes você vê essa transferência acontecendo para a religião, acontecendo para o Estado, um time de futebol, e para, no caso, o objeto, né? Bom, tem mais outros personagens que eu achei profundamente curioso nos momentos do filme, que é o momento em que ele está jogando videogame junto com a Samantha, e tem um holograma lá, né?
E esse holograma termina entrando em contato com eles, então, com os dois, e nesse entrar em contato com eles, termina até criando um certo conflito. Também entendo aquele conflito como sendo um conflito psíquico do próprio Theodore, né? Não sei se o princípio de realidade batendo com o princípio de prazer, não sei se a consciência batendo com a inconsciência, mas o fato é que me parece que ali é um conflito entre o alter ego do Theodore, ali, o holograma, e ao mesmo tempo o outro alter ego do Theodore, que é a própria Samantha. O fato é que existe um conflito interno colocado dentro daquela determinada situação. Eu tenho outras... Então, tem a amiga do Theodore, né, que no final ele termina conversando muito com elas, os dois estão no momento de desamparo, e no final ele termina tendo um diálogo com ela que é profundamente rico. Eu até anotei aqui alguns pontos do diálogo para que a gente possa conversar também. Bom, eu tenho uma cena, tenho algumas cenas que eu coloquei como significativas, talvez eu até me torne repetitivo, porque já falei de alguns pontos na hora que eu estava falando dos personagens, e desculpem se eu me tornar um pouco repetitivo. O filme começa com o Theodore em desamparo, né? Mostrando claramente a sensação de solidão que o Theodore tem, uma vida bem individual, e, curiosamente, tem um momento em que ele procura um sexo virtual. Outra cena muito rica para a gente da psicanálise, que no sexo virtual ele coloca que está olhando uma imagem de uma mulher grávida e ele se excita com essa mulher grávida. Uma sensação bem incestuosa, né, bem materna, uma figura materna provocando a excitação no Theodore, e a outra pessoa que está do lado, curiosamente, coloca uma cena até tosca, engraçada, sei lá, como a gente pode denominar, que é de um gato morto, em que ele pegasse o gato morto e estrangulasse ela. Essa cena é muito clara como uma cena, pelo menos eu olho claramente como uma cena de castração. Ela é tão tal que ele brocha na hora, né? É tão tal que ele se choca e diz, não, aqui não. Então, é como se ele tivesse ainda nessa perspectiva dessa relação incestuosa, essa relação materna, e aí alguém vem e castra. Alguém vem e diz assim, não, não dá. Né? O estrangulamento vem com uma castração e ele termina percebendo que ali não vai ter continuidade. Né? Então, uma barra ao gozo do Theodore. Outra cena que eu anotei aqui, a pergunta sobre a mãe, né, que é uma das coisas quando ela está fazendo entre aspas, uma entrevista com o Theodore, que é um ponto interessante nessa entrevista, que além de perguntar sobre a mãe, ela diz, eu vou ler todos os seus e-mails. Então, ela passa por toda a mente virtual do Theodore. Ou seja, tudo que o Theodore expôs virtualmente, ela tem acesso. Né? Então, muitas coisas da vida do Theodore, a Samantha vai ter acesso. Consequentemente, a Samantha sabe onde é que está o desejo do Theodore. Né? Que, na realidade, o que a gente pode interpretar disso é que ela é uma projeção. Né? Então, ela vai correspondendo a todas as expectativas do Theodore, porque ela sabe quais são as expectativas do Theodore. O conflito do holograma, eu já falei. O baile público, né? Tem uma hora aqui, que eu também coloquei, que ela diz que quer conhecer como é que são as coisas, e ele vai para a rua com ela de uma forma bem cinematográfica, né? Lembrando aqui do Fernando Pessoa, meio até que ridícula, onde ele fica bailando no meio das pessoas e falando com uma inteligência artificial. Ninguém dá muita conta disso, né? As pessoas acham profundamente natural, mas o ridículo é natural de quem está nessa sensação de apaixonamento, como diz o próprio Fernando Pessoa, que ridículo é quem nunca escreveu cartas de amor, viveu cenas de amor, né? O diálogo com a Catarina, que eu acho também bem interessante, eu queria falar um pouco sobre ele, que é a Catarina, que é a ex-mulher dele,
chega e coloca para ele, olha, não dá para se relacionar com uma pessoa que não tem uma maturidade sentimental. A sua perspectiva de relacionamento não cabe dentro da realidade. É um ponto interessante para a gente debater um pouco mais para frente. Um outro ponto é o sexo, quando a Samantha procura um corpo para ela. Então, contrata-se uma determinada pessoa e supostamente vai haver uma relação a 3, que na realidade era para ser uma relação a 2, porque essa pessoa, esse corpo seria a Samantha, mas que termina não acontecendo, porque naturalmente aquele corpo não é o que passava pelo imaginário do Theodore. Então, o Theodore se sente muito angustiado com a entrada do terceiro, que é outra questão psicanalítica. A entrada do terceiro é fundamental na construção, na saída do Édipo, né? E a saída do Édipo poderia ser justamente essa percepção de que somos faltosos, é a castração com a entrada do terceiro que faz com que a gente entre no processo civilizado, né? No processo civilizatório. E aí o ápice do filme, acredito, pelo menos a minha perspectiva aqui, o ápice do filme é quando o Theodore, meio que despretensiosamente, pergunta se a Samantha tem outra pessoa e ela diz que tem 641 namorados. Esse é o momento chocante do Theodore. Ele entra numa confusão, numa angústia enorme. A cena do filme é profundamente interessante, porque você vê ele descendo no elevador, né? É como se ele descesse nas profundezas mais sofridas, é como se ele lembrasse do desamparo infantil. É bem profunda essa imagem dele descendo no elevador, e aí ele percebe que é faltoso, né? Esse é o momento que eu acho mais forte para que a gente entenda a passagem do amor narcísico para um amor mais maduro, um amor mais possível. Depois a gente pode até ver que esse amor mais possível é um amor muito mais próximo da amizade, né? E no final tem a cena com a amiga, onde ele vai até mandar uma carta para a Catarina, e que nessa cena também eu acho muito legal, porque tem uma imagem dele subindo. Se no momento ele desce até as profundezas, a gente pode usar como se fosse uma imagem do inconsciente, e ali ele mexe em coisas recalcadas, nesse momento da subida, no final do filme, ele vai subindo até o teto do prédio com a amiga dele, é como se ele estivesse entrando no nível de consciência, né? É como se ele estivesse tendo um insight e percebendo que a possibilidade de relacionamentos é sempre a partir da falta. Os relacionamentos, eles só terminam fluindo se 2 não se transformarem em 1, né? Que o outro seja sujeito, que o outro tenha desejo também, né? Que é uma coisa angustiante dentro da perspectiva cultural que a gente vive, imaginar que o outro tem desejo, que o desejo do outro não é completo por mim, ou complementado por mim. Isso é uma das maiores angústias, é uma das coisas que eu mais escuto na clínica, e é uma das coisas mais difíceis de a gente manejar, porque mexe muito com um lugar que as pessoas não querem sair. Tem 2 frases que eu acho também muito legal para abrir para o debate, e que diz o seguinte: a primeira diz assim: o passado é uma história que contamos a nós mesmos. Eu acho maravilhosa essa frase, né? Eu usava, quando eu trabalhava como professor de história, eu usava muito essa perspectiva de que o passado é uma invenção, né? Uma invenção de quem conta, a partir da sua perspectiva, e claramente, então, o nosso passado é uma história que a gente conta para nós mesmos, né? E, por sinal, enganamos o tempo todo, mentimos o tempo todo. O passado, a nossa fala é uma enganação constante. E a outra frase que eu achei interessante é: a paixão é uma loucura socialmente aceita, né? Aí a gente volta lá para os gregos, onde os gregos chamaram de paixão, curiosamente, usaram o mesmo termo patos para paixão, que é o mesmo radical do patológico, né? Do doentio.
Então, paixão vista como uma doença, como uma loucura. E no filme ele fala sobre isso, é uma loucura socialmente aceita, né? É um descompasso em que socialmente é aceitável, e, por sinal, não só aceitável, como incentivada, como aplaudida, como vangloriada. Bom, por fim, eu tenho algumas reflexões, deixar algumas reflexões aqui para que vocês para depois abrir para o debate. A primeira reflexão é uma história de amor mesmo? É possível um amor com uma inteligência artificial? A segunda pergunta é, Samantha é real? É possível que Samantha seja real? E eu tenho até, depois de ouvir vocês, eu quero colocar que eu tenho duas perspectivas em relação a Samantha, dentro dessa ideia do real. E a outra é, quem ama, Samantha ou Theodore? Ou os dois? O Theodore aprende a amar com a Samantha. O Theodore sai daquele amor narcísico e entra dentro de um amor mais maduro, a partir da relação que ele tem com a Samantha. Então, eu queria comentar agora sobre o diálogo final, uma primeira parte em que ele conversa com a Samantha, uma despedida, né? E depois alguns trechos da carta que ele manda para a Catarina, né? Que é o momento final do filme. Então, a Samantha diz assim, eu sou diferente de você. Na verdade, isso não faz com que eu te ame menos, e sim que eu te ame mais. Então, é o que a gente está colocando aqui o tempo todo. A Samantha tem claramente essa percepção. A diferença é que cria o amor, não é a igualdade. Então, quando ela diz, eu sou diferente de você, na verdade, isso não faz com que eu te ame menos, e sim com que eu te ame mais, ela está dando uma mensagem muito clara para ele. Aí ele diz assim, você não é minha. Né? Aí ela, eu sou e não sou. Esse é um outro ponto profundamente interessante. No amor só é possível se houver falta, né? A presença e a ausência. O outro precisa ter uma identidade própria, precisa ter a vida própria. É como se você tivesse dois sujeitos que se encontram, tem um ponto de interseção, desculpe, não sei se vocês estão vendo, mas tem um ponto de interseção aqui entre eles, mas mantém-se as identidades, as individualidades, as subjetividades separadas também. Então, a gente pode dizer que são três. Né? Só que o que a gente observa na maior parte do amor narcísico é que um engole o outro. Né? E quando um engole o outro, você tem uma subtração, né? Onde apenas um vai estar feliz, apenas um vai estar se satisfazendo. Aí a gente tem várias e várias consequências ligadas a essa percepção. Hoje em dia, as pessoas usam muito o tal do conceito do amor tóxico para definir essa concepção de amor narcísico, onde um engole o outro. Aí ela diz assim, estamos todos partindo. Né? Ele pergunta, você vai me deixar? Ela diz, estamos todos partindo. É nesse espaço entre as palavras que me encontro agora. Um lugar em que não pertence ao mundo físico. Um lugar que eu nem sabia que existia. É isso que eu sou. Preciso que me deixe ir. Quando ele fala desse lugar, eu lembro do Lacan, eu lembro do real do Lacan. Né? O Lacan coloca o real é um lugar inacessível, é um lugar que não existe, é um lugar que nós não vamos chegar. Né? E a Samantha está dizendo para ele, né? Eu nem sei se esse lugar existe. É muito claro essa colocação da Samantha, que vai dar um choque no Theodore. Depois que ele tem essa conversa com ela, ele sai, procura a amiga, vai no apartamento da amiga, a vizinha, eles sobem, né? Aquela cena que eu falei, como se fosse um insight, como se ele entrasse dentro de uma perspectiva mais consciente, e ele sobe até o telhado e decide mandar uma carta para Catarina. Né? E ele diz assim, Catarina, me desculpe, eu estou me sentindo culpado por tudo que joguei em você. É essa questão, né, do amor narcísico. Eu vou te amar porque crescemos juntos. Ele agora tem uma percepção de dois. Ele não tinha anteriormente uma percepção de um, ele tem uma percepção de dois.
sempre haverá um pedaço de você, de mim em você, e de você em mim, né? Que é uma outra questão de que agora é pedaço, não é mais complemento, são pedaços que se encontram. E se encontram dentro de uma imperfeição, aquela visão de encaixe, ele já começa a perceber que algumas coisas podem encaixar, mas tem outras desencaixadas, né? Seja quem for que você se torne, eu te envio amor. Ou seja, ele está dizendo, Catarina, você é sujeito, né? Você é sujeita do seu próprio desejo. Você não é mais o meu complemento. E aí, no final, ele diz essa coisa linda que eu acho, ele diz, você é minha amiga até o fim. Essa é, na minha percepção, a mensagem mais clara. Eu sempre uso essa frase com meus amigos, que é copiando Caetano Veloso, né? Que a amizade é superior ao amor, né? E quem há de negar que essa ali é superior, e que a amizade é superior ao amor. Próxima e superior, né? Muito junto, quase sinônimo, mas superior. Bom, aí eu queria fazer algumas colocações sobre a questão da clínica, né? Que a procura pela clínica é sempre uma procura de amor, lá que eu já dizia, né? Toda psicanálise a temática é sobre o amor. E eu penso que o trabalho clínico é justamente dessa transição que há dentro do Theodor, né? Eu penso que, se a gente pensar na perspectiva de cura, que é uma perspectiva muito à frente, não sei nem se ela existe, mas se a gente pensar na perspectiva de cura, eu acredito que seja isso, essa passagem, essa percepção, a aceitação de ser faltoso, a aceitação de que o outro tem identidade, que o outro tem subjetividade, que o outro também é faltoso, que eu não vou completar o outro não vai me completar, e a gente vai gozar juntos essas incompletudes. Acredito que essa é uma questão clínica, né? Um pouco presente, um pouco ausente, um pouco junto, um pouco separado. É a passagem do amor narciso para amar o outro. Ou seja, eu passo de amar a mim mesmo, as projeções que eu jogo no outro, e passo a amar o outro, dando existência ao próprio outro, né? Então, acredito que essa é a colocação. No final da minha fala, eu não sei como é que está a questão de tempo, eu estou até meio angustiado com essa questão de tempo, porque sei que eu estou perdido nisso. Mas tem uma colocação que eu queria fazer, que é do livro do Zizek, né? Como ler Lacan. Chega uma pretensão muito grande, alguém ensinar a ler Lacan, né? Mas acredito que não foi culpa do Zizek, acredito que isso foi culpa das editoras, para botar esse nome aqui para poder vender. Eu acredito que o Zizek não ia dizer isso. E tem um trecho no livro que eu queria ler para vocês, que eu acho bem interessante a gente falar sobre isso, né? Porque vai um pouco dentro dessa colocação. Ele diz assim: tradicionalmente, esperava-se que a psicanálise permitisse ao paciente superar os obstáculos que o privavam de seu acesso à satisfação sexual normal. Se você não consegue isso, vá ao analista, que lhe permitirá ficar livre de suas inibições. Ele está falando aqui das histéricas do Freud, ele está falando aqui de um momento histórico anterior, do século XIX, do momento da era vitoriana, de todo o conservadorismo, né? Então, ele está colocando aqui que o trabalho terapêutico, psicanalítico, era um trabalho para tentar ficar livre de suas inibições sexuais, livrar a histérica das suas inibições sexuais. Aí ele disse assim, agora trazendo para hoje. Hoje, no entanto, somos bombardeados de todos os lados por diferentes versões de injunção. Goze. Desde o gozo direto, no desempenho sexual, ao gozo na realização profissional ou no despertar espiritual. O gozo hoje funciona efetivamente como um estranho dever ético. Indivíduos sentem-se culpados não por violar inibições morais, como faziam as histéricas, entregando-se aos prazeres ilícitos, mas por não serem capazes de gozar. Nessa situação, a psicanálise é o único discurso em que você tem permissão para não gozar. Você não é proibido de gozar.
apenas é libertado da pressão de fazer. Eu acho isso belíssimo, né? Então, acredito que na clínica hoje a gente também tenha esse contato constante com as pessoas se sentindo pressionadas, obrigadas a gozar o tempo todo. Eu tenho que estar no trabalho que eu gosto, eu tenho que só estudar o que eu gosto, eu só tenho que estar em reuniões familiares que eu gosto, com pessoas que eu gosto. Então, é uma pressão incessante para gozar. E aí a gente pode manejar no sentido de que ele perceba que não é o uso, não é uma obrigação, é um direito, mas não é um dever. Ok? Então, era essa a minha fala. Não sei se me estendi demais, não sei se me estendi de menos, eu não tenho noção dessa questão do tempo, e queria escutar vocês agora, queria abrir para que vocês fizessem as colocações de vocês. Sabendo que a minha colocação é apenas a minha percepção, né? Gostaria muito de escutar a percepção dos outros e aprender um pouco com vocês. E se por acaso eu tiver cometido algum deslize teórico aqui, me perdoe, é o nervosismo, e a gente pode consertar agora, vocês podem me ajudar a corrigir essas imperfeições. Se bem que as imperfeições são muito melhores do que as perfeições. Ok? Eu quero uma colocação. Opa! Como é teu nome? Tânia. Tânia Sobrinho. Prazer, Tânia. Seja É bem-vinda. que eu estou no computador, está o nome do meu esposo, né? Meu marido. É Scott. Mas o meu nome é Tânia Sobreira. Voltando lá para o início, quando foi falado que o amor, né, é oferecer o que não se tem para quem não quer receber. A quem não... Isso. A quem não quer, né? Dá o que não se tem para quem não quer. Né? Eu achei uma unidade assim, de percepção, assim, colocando as coisas diferente, né? Falar diferente. Mas eu concordei. Né? Porque, às vezes, a gente é tão taxado de que a gente só dá o que tem. A gente só dá o que tem. E aí eu fiquei analisando, de fato, aquilo que nos falta, nós queremos dar para o outro, para que ele possa preencher em nós, né? Achei interessante. E nem sempre o outro quer aquilo que nos falta, né? Porque, de repente, ele já está saciado justamente do que eu quero dar. Exatamente. Não é a falta dele, é a minha. Entende? Ele não quer receber. Se ele não recebe, eu não me sinto amado. Eu percebi no filme isso, mas não tinha essa frase tão bem colocada como você colocou. Aí eu fui estender ela aqui na minha mente quando eu estava vendo o início dele lá, a luta, né? Então, me dá uma música, ela dá, né? Aqui, ele pede, né? E então, aí ele diz, mais melódica. Né? E aí, vendo o comportamento dele, a insatisfação sempre, né? A falta, né? Aquela busca. É isso que eu percebi e que veio dar significância, né, no meu raciocínio a partir da frase que você falou. De fato, nós queremos sempre, geralmente, né, aquilo que nos falta, nós queremos dar para o outro para ver se retorna para nós da forma que nós desejamos. E, de fato, aí vai lá para mais o início do que você falou, que amar é desejar, né? É isso, eu queria dar essa participação. Tânia, eu acho muito perspicaz da sua parte, porque eu passei um mês para tentar entender essa desgraça dessa frase, e ainda hoje eu acho que eu não sei se eu entendi direito. Né? Quando o Lacan diz amar é dar o que não se tem a quem não quer, eu até uso uma certa, quando eu estou fazendo essa explicação, uma explanação, eu uso até um certo exemplo, que eu nem sei se é correto. Né? Eu queria até que alguém me dissesse, não, Maurício, isso aqui me autorizasse a dizer, né? Porque eu não sou especialista em Lacan, né? Eu sou apenas alguém que quer conhecer cada vez mais Lacan e que cada vez mais que eu leio, mais eu percebo que eu não sei de nada. Né?
Mas o exemplo que eu uso é mais ou menos o seguinte, é a percepção do seguinte, vamos dar um exemplo de eu tenho falta de carinho, né? Então, a minha falta é carinho. Eu projeto em todas as pessoas, por uma questão narcísica, a gente acha que as pessoas gostam das mesmas coisas que a gente gosta, que as pessoas sentem da mesma forma que a gente sente. Então, eu projeto que o outro tem essa mesma falta que eu. Então, eu vou lá e ofereço a ele o que eu tenho de mais importante, que é justamente essa falta de carinho, né? Eu vou dar carinho a ele. Só que ele tem outra falta. Vamos imaginar, ele tem uma falta de sexo, né? E aí ele também, dentro da própria perspectiva projetiva dele, ele transfere para todas as pessoas que ele encontra a ideia de que os outros também têm falta de sexo, né? E aí ele me oferece sexo. Nessa situação, você vai ver que, na perspectiva narcísica, vão ficar dois insatisfeitos, né? O primeiro vai ficar insatisfeito por duas situações. Primeiro, porque o outro não deu importância àquilo que é mais importante para mim. E segundo, eu acho que saí perdendo nessa troca, porque eu ofereci o que tinha de mais importante e ganhei o que não tinha tanta importância para mim. Mas essa perspectiva que eu tenho, o outro também vai ter, né? Que também recebeu algo desinteressante e que foi injusto essa troca, né? Mas isso dentro da perspectiva narcísica. Se a gente sai, Sim. não consegue Eu passar... ouvi isso de uma pessoa esses dias, né? Veio se queixar, né? Dizendo, não vejo nenhum motivo para continuar com tal pessoa. Não consigo ver nenhum motivo para mim continuar, né, meu Deus? Então, eu voltei à pergunta, né? Quais seriam os motivos, né, que sustentaria você próximo de alguém? Quais seriam os seus motivos, né? Você teria esse motivo ou o motivo da outra pessoa? Como assim? Me fale aí, quais seriam os motivos, né? E aí, você falando e vem, né, na minha cabeça toda essa questão, a luta daquela pessoa para descobrir um motivo de continuar com aquele parceiro, né? É interessante. E eu vejo isso ampliado, né, em relação à nossa profissão, em relação a mãe e filho, em relação a tudo, né, como foi a finalização da sua fala. Então, que isso se estende a tudo. Eu tenho que estar perfeito ou pleno, né, tenho que estar satisfeito e gozando, né, ter um gozo realmente naquilo que eu estou fazendo. É plenamente satisfatório para mim, estou realizada, nem sempre nós estamos totalmente bem em tudo, em todo o tempo. Tânia, eu achei interessante porque eu penso sempre que quando se procura um motivo, já morreu, já acabou, né? Quando precisa de motivo, já não é amor, né? Se a gente for retomar lá, o Freud, ele diz o amor é da ordem da contingência, ou seja, é da ordem do acaso, é da ordem do inconsciente. Não há como explicar, né? Por mais que você diga, porque ele é um bom marido, porque ele é fiel, ou porque ele é um bom provedor, porque ele é bom de cama, seja lá o que for, isso são só elaborações que a gente tem para justificar coisas que não têm justificativa, né? Ou sente ou não sente. Boa noite. Oi. Boa noite. Eu estou com o nome Cássia. Meu nome é Milena. Milena. Estou como a Tânia está com o nome aí. Prazer, Milena. Eu acho uma coisa bem interessante. No começo do filme, quando ele está falando da ex, né? Então, no começo ali, ele tem uma fala bastante marcante para mim, que é mudar. Ele fala como era a relação, que eles cresceram juntos, né? Fizeram todos juntos, eram uma pessoa só. E aí Tânia, eu não estou conseguindo te ouvir. Milena, não estou conseguindo te ouvir direito. Eu aumento o som aqui. Melhorou alguma coisa? Acho que melhorou. Melhorou. Vou me aproximar mais. Ah. Eu estava dizendo que, assim, no começo do filme, quando ele começa a falar da ex, né, que está ali uma relação muito dolorida ainda, parece bem recente o término, ele fala que eles cresceram juntos, né, então eles eram uma coisa só. E aí tem uma passagem marcante que ele diz assim, para a época lá, para ele, amor era mudar sem assustar o outro. Né? Lá no começo do amor. Que o amor era lá naquela perspectiva narcísica, né?
Justamente. Então, assim, e esse é o grande medo desse amor narcísico. Você quer que aquilo fique lá intacto. Só que nada fica intacto. Você está vivendo, gastando, experimentando, né? E aí, por isso que eu acho que, e eu concordei com você quando você disse que a Samantha é só uma projeção dele, é como se ele estivesse amadurecendo aquele sofrimento do amor perdido lá. Porque quando vai mais para frente, que a própria Samantha começou a se misturar com ele, e aí ela começa a se afastar, porque ela já começa a se identificar e ter as suas próprias emoções, ou se relacionar com outras pessoas escondidas dele, né? Ele se sentiu traído, começou aquele ciúme, né? Ela diz assim, eu quero ser nada mais do que eu sou. Então, assim, ela dá um baixo, eu não quero mais ser essa coisa única que você tá. E aí ele cai muito dele, né? Porque ele sabia amar daquele jeito ali, né? E aí, e sempre, e aí isso me marcou, porque ela no final, quando ele escreve para a ex e diz desculpa por todas as culpas que te imputei, ele nunca se responsabilizou por nada, né? Uhum. E aí ele estava sempre lá, era a pessoa que necessitava, que tinha, mas que as coisas eram mais ou menos do jeito que ele queria. Quando a Samantha, ela impõe que ela quer um sexo, que ela quer uma outra pessoa, e ele começou a não querer. Quando começou a mudar muito do jeito dele, ele rechaçou, ele não quis mais, né? Então, assim, quer dizer, ele estava perdendo ali o controle dele, estava perdendo o que ele conhecia, estava pisando no terreno totalmente desconhecido para ele, né? E aí, quando ela termina, né? E ele desce, como você disse, ele desce aquela escada do metrô e olha as pessoas com as suas realidades virtuais ali conversando. Poderia ser todos aqueles homens falando com a mulher que é dele, né? Você não é mais só, não é mais minha, você não é mais minha, então aquela sensação de não é uma posse, mas na verdade é a segurança do seu eu, né? Então, assim, eu estou ali controlando tudo, principalmente eu estou controlando o meu não sofrimento, né? Então, controlando, eu estou preservando a minha pele, é isso, mais ou menos isso, né? Não quero que nada mude, porque é assim que eu sei amar. E aí ela vem e diz, termina que, para mim, essa mensagem é que esse amor, por isso que ela diz, eu sou sua e não sou, né? Não dá para ser só sua. Eu tenho que ser minha, eu tenho que ser dos outros, eu tenho que ter outras vidas e você é mais um, né? Eu tenho que ser sujeita do desejo, eu tenho que ter desejo. Eu tenho que ter desejo, né? E lá no começo tem umas frases bem interessantes que é descobrir a habilidade de querer. E é o que a Samantha faz no caminho. Ela vai conhecendo o mundo e ele sempre diz, eu gosto de estar com alguém que gosta de ser alegre. É mais ou menos isso, gosta da alegria, né? Uhum. Mas quando ela toma pé dessa alegria, que é viver com as suas próprias pernas, ter o seu próprio desejo, eles perdem, né? E aí eu acho que a grande mensagem desse filme é isso, né? Que, assim, é esse desamparo, que é se sentir desamparado, né? Que eu não tenho base para isso, eu estou aprendendo aqui, né? E que esse amor é amar além e apesar de você, né? Então, eu acho que é isso que ele faz esse caminho. Então, quando ele faz, por isso que eu concordei com você que a Samantha é uma projeção, porque ele escreve para eles e diz, desculpa, você vai ser sempre parte de mim, eu parte de você, seremos sempre amigos. Quer dizer, não deixou de amar eles, É com a né? Catarina. É, Ele está mandando para a Catarina. justamente. Quer dizer, ali, para mim, ele disse assim, aprendi, passei desse amor aqui para esse outro, né? É uma Uhum. outra visão, né? Que o outro, é um outro sujeito, e que ele tem suas necessidades, seus desejos, tudo, e que o amor não é esse segurar, né? Na verdade, o amor é soltar. E o soltar é que dá medo, né? Porque você solta, você quer aprender, mas você tem que soltar, porque o outro ama além de você, né? E para ele se manter vivo, ele tem que amar além de você, porque senão mata ali, né? Eu achei por isso que eu entendi também como você, que ela é a projeção dele, é o alter ego dele, né?
É um caminho que ele faz. É por isso que eu penso que o nome dele é Theodore, né? No final das contas, parece que ele é todos os personagens ao mesmo tempo, né? Todos os personagens estão dentro do inconsciente dele, da cabeça dele, né? Justamente. E aí tem uma passagem bem interessante, quando ele escreve imaginando o que o outro sente, ou o que o outro quer ouvir, né? Projetando, né? Projetando, né? Então, ele até diz assim, pai, por que você falou daquele dentinho torto, né? Porque é uma observação de quem está ali convivendo. Então, ele vai em busca desses detalhes que só quem está ali tem, né? Então, ele está querendo, ele projeta e fala o que o outro quer ouvir, então ele está imaginando. Aí confirma isso quando aquele amigo diz assim, você tem um homem e uma mulher dentro de você. Ou quando a esposa diz, você não consegue ter relações reais. Reais, justamente. É sempre com o que ele está querendo, que digam para ele, ou que complete o que ele não tem, né? Ele quer aquilo que ele coloca nas cartas é o que ele quer. Então, sempre aquela projeção para ficar alimentando os sentimentos dele, as faltas dele, né? E o outro serve só para isso, para ele, né? Tem só uma utilidade. O outro não serve para ele ter um ser desejante, né? Ou que tem seu desejo, sua vida. Não. O outro serve para completar ele e só, né? E aí eu acho que ele faz esse caminho bem interessante, que é chegar lá no terraço e aí abre a imagem, né? É uma imagem de amplitude e, ao mesmo tempo, é uma imagem de solidão, de desamparo. Quer dizer, é isso tudo. E eu sou uma coisinha. Então, assim, esse desamparo é o que nos resta. Eu lembrei aqui, na tua fala, eu estava lembrando aqui, da perspectiva filosófica platônica, aristotélica, até chegar em Cristo, né? Em que dentro é quase como se fosse também uma passagem, né? Onde o Platão diz, amar, a gente ama o que não se tem, né? Que é o que a gente coloca o tempo todo, a falta, né? Então, a gente ama essa falta. Quando a gente se apropria de alguma coisa, começa a perder a graça, começa a perder o amor, né? Aí o Aristóteles vem com a amor-filia, esse é o amor platônico, é o amor eros, né? E aí vem o amor-filia, e dentro da amor-filia do Aristóteles, não, a gente tem que aprender a amar o que a gente tem. Já é quase, filia já chega quase como se fosse uma aproximação da amizade, né? Aí lá na frente aparece, então, o amor cristão, que é o amor ágape, né? Então, eu tenho, amar é querer ver o outro feliz, né? Eu já não existo mais, né? Já é só o outro, né? É quase como se você transferisse a ideia de que o outro é o objeto da minha felicidade para eu ser o objeto da felicidade do outro. Essa parte ágape, eu ainda desconfio se as pessoas se nós vamos conseguir chegar nele com o tempo, né? Verdade. É isso. Ô, Milena, obrigado. Mais alguém? Mais alguma colocação? Bora, pessoal, quero ouvir você. Eu quero falar. Eu achei demais assim, a colocação agora. Eu acho que foi uma percepção muito parecida com o que eu tive durante o filme inteiro. Eu já tinha visto outras vezes. E assisti dessa vez um pouco prestando mais atenção nos detalhes, me fez gostar muito dessa questão sobre o amor, né? Eu acredito, vendo o filme, trazendo para uma outra perspectiva hoje, que a presença da Samantha na vida do Theodore trouxe ele de volta à vida. Eu não sei se esse faz um sentido, porque realmente eu vejo que o filme ele repete algumas frases no início e no final, dando um contraste no início, como ele estava em relação à separação, né? É interessante que uma das primeiras conversas que ele tem com a Samantha no início do filme, e ela pergunta o porquê ele estava casado. Ele falou que gostava de estar casado, mas ela fala, mas há 1 ano vocês já não estão mais juntos. E aí ele fala que sonhava durante esse tempo com a ex-esposa, né?
Só que ele sonhava que ele não estava voltando a ter um relacionamento com ela, mas que eles eram amigos nesse sonho. E eu acho que isso perturbava um pouco ele, pelo menos o que pareceu quando ele fala isso, né? Eu vejo a gente como amigos no sonho. E acho que isso perturbava um pouco ele, o porquê dele sonhar com ela sem ter a imagem de que eles eram realmente um casal, mas eles eram só amigos. E eu acho que o contraste chega no fim do filme, quando ele diz, nós seremos amigos para sempre. Porque eu acho que a presença da Samantha trouxe algumas questões que para ele não eram diárias, porque eu vejo que ele vivia uma vida o que parece fora do real, né? Até porque o trabalho dele era escrever cartas que eram situações que não eram pessoais, né? Que não eram dele, ele estava ali fazendo suposições, enfim, projetando sobre relacionamentos de outras pessoas. Eu já tinha visto algumas coisas muito legais sobre o filme antes, que eu lembrei agora, sobre as cores que são usadas no filme, sobre a desconexão o tempo todo dele com o mundo real, né? Com os movimentos. E a conexão com a Samantha, que a Samantha tem a mesma cor da camisa dele, né? Exatamente, era uma desconexão. E aí, sempre que perguntavam para ele se ele estava se relacionando com alguém, ele falou por duas vezes. Uma que ele estava se relacionando com alguém que amava a vida, e outra também relacionada, assim, sempre ele estava se relacionando com alguém que gostava da vida. E eu acho que ele estava aprendendo a reviver, né? Porque em todas essas situações a gente via ele muito distante, mas quando ele começa a se relacionar com ela, ele consegue se conectar ao menos um pouco com o redor dele. E talvez ele tivesse sendo trazido a essa vida. E aí foram alguns pontos que eu achei interessante. Quando ela vai sobre deixar ir, né? Tem uma música que eu gosto muito que fala sobre amor e no fim da letra diz que eu quero saber deixar você ir, né? E quando ela vai embora e ela diz que ele precisa deixar ela ir e que ela vai para um lugar que talvez um dia ele encontre esse lugar e que ela vai amá-lo independente de onde ela estiver, ele reproduz isso na carta que ele faz para Catarina no fim, né? Que eu escrevi aqui para lembrar que quem quer que você venha a se tornar e onde você estiver no mundo, eu estarei mandando meu amor. Que foi o que ele recebeu, né, quando a Samantha vai embora e quando ele precisa deixar ela ir. E assim, muito interessante, porque eu vejo que algumas cenas do filme que ele tem algumas falas de início, no fim, essas falas são praticamente as mesmas, mas agora numa nova percepção de vida que ele tem, né? Talvez uma nova percepção sobre o amor, uma percepção sobre a amizade que ele não entendia no início e no fim ele entende que acima do amor ele tinha amizade com ela e era para sempre. Então, assim, é um filme muito bom e eu gostei muito de ouvir sobre essas percepções. A primeira parte sobre Lacan, enfim, sobre o que é falado sobre amor, eu acho que isso introduz muito bem, já abre a cabeça para a gente pensar muito mais sobre ele. É isso. Obrigado, Hanna. Pessoal, a Hanna eu conheci na carona VIP. É uma pessoa que eu tenho um carinho grande. Obrigado pela sua presença, Hanna. E a Hanna também é uma grande artista, né? Ainda só não foi o público ainda, né? Mas quem tem acesso ao Instagram da Hanna sabe o tanto que ela canta. Gostaria muito que ela fosse para a vida profissional também, porque ela canta muito bem. Hanna, tem uma coisa, tem uma parte da tua fala que você diz assim, lá no começo da tua fala, assim, ele achava que era só amor, ou era só amizade, né? Eu acho que essas duas palavras não combinam, só amizade, né? Era amizade, então, ou seja, era o lugar que tinha falta, e que tinha o outro, e que o outro era sujeito desejante. Mas eu achei bem interessante a tua percepção de que as coisas estavam se repetindo. É quase como se a Samantha fosse se transformar na Catarina. Então, é isso que a gente faz nas nossas relações, principalmente nas relações amorosas, é repetir, né? A gente repete porque a gente quer manter o padrão narciso.
E é interessante porque a Samantha dá o corte. Claro que a gente disse que é a Samantha, mas é a projeção dele. Então, ele tem um insight, ele tem uma percepção de que estava indo para o mesmo caminho de repetição, né? Que ele queria que o outro fosse o complemento dele, o falo dele. Ele ia transformar a Samantha também nisso, né? E aí, quando ele percebe que a Samantha tem desejo, a Samantha queria uma relação a três, depois se relacionava com 641 outros indivíduos, aí ele cai na real, né? E aí ele traz a questão da amizade de novo, né, em relação a Catarina, e começa a entender que a amizade pode ser a perspectiva de uma relação um pouco mais duradoura. Se a gente ficar repetindo relações narcísicas, há uma tendência a que ela não dure muito tempo. Antigamente até durava, porque quando um engoliu o outro, a mulher que era engolida, ela não tinha alternativa, né? Hoje em dia, as relações, quando se percebe que o outro está querendo transformar apenas eu num pedaço dele, ele quer me usar apenas como objeto que para satisfazê-lo, as pessoas estão correndo, pulando fora, né? Então, a possibilidade, acredito eu, que a possibilidade de uma relação mais duradoura, se esse é o interesse das pessoas, seria justamente para o campo da amizade. Essa questão de só amizade, o que eu quis reforçar também é que para ele parecia muito estranho, né? Era pouco para ele, né? Para ele era só amizade, mas no fim ele percebe que não era só, né? A amizade era muito maior do que... Ele faz até a confusão entre amizade e amor, né? Eu vou te amar para sempre. Obrigado, Rony. Boa noite a todos. Queria fazer uma colocação. Como eu acabei de entrar, eu não sei se vocês já falaram a respeito disso, mas eu acho interessante trazendo um pouco para a questão da clínica, né? E aí eu peguei justamente a sua fala que você fala da repetição, né? Que ele repete os relacionamentos, né? Que ele tem ali uma repetição nos relacionamentos, mas essa repetição não estaria ligada ao sintoma? Você colocou aí a questão eu peguei já o bonde andando, né? Eu acabei de entrar, então eu não vi todos os contextos. E o maravilhoso do Cine Psicanálise é porque você tem vários olhares, né? E você acaba vendo coisas, sabendo através do outro, de coisas que você não conseguiu ver. E isso é muito interessante, né? Porque são vários olhares em cima de uma mesma temática. Mas, enfim, o que você trouxe, né, da questão da repetição, que ele tem aí uma repetição como padrão, né? Mas essa repetição, assim, ao meu ver, trazendo para a clínica, né, porque o paciente, quando ele chega na clínica, que ele traz essa repetição, que você começa a escutar essa repetição a partir da transferência, o que acontece? Ele repete porque ali é sintomático, né? É o sintoma dele, é a relação dele com o outro. Então, essa relação com o outro, ele não consegue sustentar, e aí ele cria uma relação imaginária, né, como forma de sustentação. Esse meu olhar, eu não sei se vocês já falaram sobre isso, ou se de repente tem uma outra perspectiva, mas assim, eu consegui ver, eu até fiquei imaginando, assim, a princípio, um paciente aí com uma psicose ordinária, né, muito, né, uma psicose ordinária, eu comecei a entrar na fantasia dele e comecei a ver aí um paciente com uma personalidade esquizoide, né? E aí a Hannah trouxe aí a questão das cores, né? A questão da movimentação dele, que é muito típico, né? Nesse tipo de personalidade. O jeito que ele usa a calça, né? Sim, a forma como ele se veste, a personalidade esquizoide. Mas eu acho muito interessante essa coisa da repetição, vendo a partir um padrão, você colocou como um padrão, mas no sentido do sintoma, tá? Porque é isso que se apresenta. A repetição, ela vem para apresentar o sintoma, né? Onde o sujeito manca. Onde o sujeito manca, ele repete. E aí você está ali na escuta e começa a perceber que aquilo que ele tá trazendo, que está repetindo, não é a queixa principal dele, porque a queixa principal dele ali era outra, né? A queixa que ele trouxe era outra, né? Mas a verdadeira sintomatologia... Travou. Dele é essa relação com o outro, que ele não consegue, né? E digo mais, eu não consegui, quando eu entrei, eu já não consegui entender muito bem. Eu aí até pedi lá, se tiver gravado, que depois eu pudesse ter acesso, porque eu achei o filme interessantíssimo, eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha assistido.
assisti mais de uma vez, porque gostei demais, né? E fiquei um pouco triste que eu não pude entrar junto com vocês, mas a escolha do filme foi maravilhosa. Parabéns. E Obrigado. essa a colocação que eu estou fazendo. Obrigado pela sua colocação, Tânia. Essa coisa da repetição, eu sempre penso que é uma tentativa da gente consertar o que não tem conserto, né? Então, assim, é como se a gente quisesse repetir para dar um final diferente. A gente tem a expectativa de que não sou eu, a responsabilidade não é minha, né? São as coisas externas que estão erradas. Então, em algum momento, vai ter conserto, né? Então, vai ter um final diferente. Aí eu vou repetindo na perspectiva de um final diferente e aquilo vai trazendo sofrimento psíquico constante, né? E fazendo a nossa propaganda só a psicanálise para tirar o indivíduo desse lugar, né? É interessante a gente olhar a repetição, tipo assim, o que é que a repetição quer mostrar, né? O que é que ela quer colocar no lugar dela, né? Então, assim, a repetição, ela entra sempre com essa modalidade do sintoma. Então, muito legal aí essa fala, né, Maurício, Tânia, essa abordagem aí, esse reforço da repetição. Então, a repetição, eu sempre penso dessa forma, né? O que ela quer mostrar, né? O que vai entrar no lugar da repetição. Então, o que ela quer esconder, né? Ou o que ela quer esconder, exatamente. Então, assim, é interessante, a partir aí do filme, essa relação aí do Theodore com a Catarine, com a Samantha, que nesse processo de repetição, se a gente, né, de repente, ampliar um pouco aí o pensar, a repetição de uma modalidade de vínculo, né? A repetição de uma modalidade de vínculo. E aí é interessante que o objeto ele é colocado no lugar de um ideal, né? O objeto é colocado no lugar de um ideal. Aí a gente entra com aquela relação triangular, né? Eu, outro, objeto, onde essa relação triangular ela sempre está em movimento, ela sempre está se mexendo, né? Aí entra um processo de análise que é exatamente o mexer nesse triângulo, né? E o processo de análise vai virando o triângulo para todos os lados. Aí é uma repetição, mas o objetivo é realmente chegar a esse entendimento, né? O objeto, né? O objeto. E aí esse objeto está sendo colocado como no lugar de uma coisa assim ideal. E aí assim eu fecho aqui essa minha fala, deixando vocês continuarem, né? A ideia é como se a gente tem aí um protótipo das relações contemporâneas, né? Porque, de alguma forma, o filme vai estar trabalhando um processo de relações amorosas, né? Um processo de relações amorosas. De repente, até trabalhando aí algo da ordem da subjetivação, né? Como que a gente vai estar aí modelando e remodelando vínculos, né? Ok, né? Jogar, a gente joga, a gente deixa, né, a coisa. Eu achei bem interessante essa fala tua, porque é uma coisa que a gente vê frequentemente na clínica. A pessoa não larga o ideal, né? Ele coloca o objeto no lugar do ideal. Se esse objeto não se encaixa, ele troca de objeto, mas ele não vai trocar nunca de ideal, né? E esse é a questão da repetição. Ele vai mantendo o ideal, né? E os objetos que ele vai encontrando, ele vai querendo que se encaixe ali. E à medida que eles não vão se encaixando, ele vai descartando. Ok. É interessante, Maurício, porque essa dinâmica, né, esse fluxo, é praticamente em função do ideal do eu. Sim. O ideal do eu repete, percebe? O ideal do eu vai colocando objetos, né? Porque quando a gente chega no eu ideal, né, o processo de elaboração ele está bem adiantado, ele está bem ampliado, né? Então, assim, é o ideal do eu. É o ideal do eu, né? E, Maurício, eu queria aproveitar aí a fala do professor Lázaro e a sua nesse ponto, porque justamente onde inquieta em mim, né, está aqui remoendo na minha cabeça,
porque justamente essa questão dele estar em busca do ideal, né? Ou preso no ideal, né? Não sei. Por isso concordo que ele estava assim, foi uma reprodução dele mesmo, né? A Samantha, que era a forma dele expressar o ideal, né? De mostrar. Por isso, aquela pessoa perfeita, mas sendo ele mesmo. E o mais interessante, quando ele quis se fundir novamente com a Catherine, e essa é uma visão minha, uma percepção minha, quando foi ter a relação a três, que ele não conseguiu, que ele não gostou, entende? Então, porque o corpo não era da Catherine, né? Não era da Da ex-esposa. Samantha. Assim, a Samantha eu vejo como uma reprodução dele, e que, na Tá. verdade, e que o ideal, né, era que a Samantha, e que era a reprodução dele, tivesse a simbiose novamente com Catherine, mas quando a relação foi aquela, né, Samantha e o outro corpo não foi tão assim, foi uma frustração. E o corpo que excitava ele era a mulher grávida. Sim, Lá atrás exatamente. ele está na fantasia dele, né, com a questão da mulher grávida. Sim, que é a falta da infância, né, o abandono, né, aquela coisa toda. Não sei se Ou abandono, não sei, né? né? Também a gente só joga mesmo, como o Lázaro falou. Mas é interessante a busca do ideal aí colocado, né? Para a gente observar sobre essa reprodução da Samantha e aquele momento frustrante, na minha visão, na minha percepção, aquele momento frustrante, né? De Samantha e um corpo, e ele, os três, né? Vamos dizer assim, que não rolou muito. Não sei se eu não consegui fazer a leitura, né? Mas eu vi dessa forma, eu fiquei muito atenta naquela cena, né? Como do gato também, né? Fala sobre a gente também, né? Isso. Como que a gente vê, fala sobre a gente. Exatamente. Os pontos Legal. que marcam no filme falam sobre a gente. É legal que a gente também aproveite para fazer as nossos próprios questionamentos sobre as nossas relações, sobre como a gente observa as coisas, o que é que marca, né? Uhum. O que reverbera, né? Eu tenho uma pergunta, eu fiquei um pouco curiosa, porque eu ainda continuava pensando aqui, porque esse é um filme que muita gente interpreta, e eu acredito que com razão também, que ele se trata muito da solidão. E aí eu fiquei pensando também em que lugar, já que a gente discutiu sobre o amor e sobre a falta, seria a solidão, essa falta, onde é que a solidão ela se encaixa dentro desse aspecto aí que foi mostrado como amor, porque é bem claro, né, a questão da solidão dentro do filme, e não só dele, mas também da Amy, né, que separa, que também conhece um sistema operacional, e quando o sistema operacional todos eles se vão, ela também se sente talvez nessa posição novamente, né, e mesmo quando estava casada era perceptível que também era algo que era presente nela, assim. E aí eu queria, mais uma curiosidade, uma pergunta, onde é que a solidão, ela se encaixa dentro disso, do que a gente conversou sobre amor? Quer falar, Lázaro? Pois vamos lá, eu tentar ir por esse caminho aí, da questão da falta e da solidão, né? Bom, a falta é a condição humana. Então, para que a gente possa conviver em sociedade, a gente tem que se entender faltoso. Ao se entender faltoso, é que a gente abre espaço para não precisar viver na solidão. Mas a solidão também é uma possibilidade. O importante é a gente conviver bem com a nossa falta e com a falta do outro, né? Então, a partir do momento que você convive bem com a falta, você está muito mais com possibilidade de estabelecer relações mais interessantes com as pessoas, né? Mas isso não quer dizer necessariamente que você precisa ficar na solidão, né? A falta é uma condição de que, até
trabalho com a ideia de que a falta é o que cria a pulsão, né? Que cria o desejo, é que provoca o impulso, é aquilo que mobiliza, é aquilo que é o combustível da vida, né? Então, é interessante que exista a falta, mas é interessante também que a gente saiba que essa falta ela não vai ser complementada. Os gozos são fugazes, são bem pequenos, né? São ilusões de complemento. Até eu já vi um filósofo falando da questão da diferença entre alegria e felicidade, né? Que o que a gente tem são pequenos momentos de alegria, pequenos momentos de gozo, que dá, de certa forma, uma ilusão de complemento, mas logo de novo vem uma nova falta. Então, eu vou nessa perspectiva de que algo vai me fazer feliz. Aí ela faz, mas logo depois traz uma nova falta, revela uma nova falta. Então, a falta vai mais como combustível da vida. Agora, acredito que a solidão é uma das possibilidades de você conviver bem consigo mesmo, com a sua falta ou com o outro, né? Não sei se era isso que você estava querendo clarear. Entendi, certo, fez sentido. Mais alguém? Tem muita gente quieta, né, Maurício? Muita gente, acredito eu, que esteja com os seus conteúdos mexidos. Eu posso fazer mais um comentário? No começo do filme tem uma frase que a primeira que eu anotei, assim, que eu assisti anotando, Está pipocando a tua fala, Milena. está cortando, né? Eu acho que a internet, a qualidade da internet ficou oscilando. Agora ficou sem som. Você desligou o áudio. Você desligou o seu áudio. Pronto. Deu certo? Deu. Bem no começo, a Samantha, das primeiras perguntas que ela faz, que ela pergunta muito, né, querendo, da maior ansiedade de conhecer, ela pergunta para ele, assim, as primeiras perguntas, ela diz, como é estar vivo agora? Né? E eu acho, e para mim, assim, a pergunta que ficou, quando ele está no terraço, né, é a mesma pergunta, como é que é estar vivo agora? Depois que você faz essa travessia aí, né? Para mim foi uma travessia. E aí, aí falando como você falou, sobre o que você falou da solidão, né? Não me parece que ele é uma pessoa solitária. Não me pareceu solidário, não me pareceu solidão. E assim, por mais que ele esteja sozinho, ele estava com ela, na verdade estava com ele mesmo, né? Para mim ele estava com ele mesmo, é a minha visão, né? E é uma coisa que eu sempre penso, eu faço muito isso. Eu estou comigo, eu moro sozinha, né? Minha situação, eu moro sozinha e não me sinto solitária, né? E às vezes me dou ao luxo de me sentir solitária, que é para saber o que é isso também, né? E ele, me vi muito nele, como acho que a Tânia falou nisso, né? A gente que a gente se identifica muito. Então, eu não percebi essa solidão dele, esse estado de estar sozinho, sem ninguém. Pelo contrário, eu achei que ele tem vínculos bem fortes, assim, de amizade, de colaboração no trabalho, né? E isso parece que é bom. E aí reafirma a minha ideia de que ele está com ele mesmo. E que essa falta e esse vazio, muitas vezes a gente precisa dele para que a gente se encha da gente mesmo, né? Que a gente se analise, né? Que a gente se permita se ver, se analisar e para não repetir, né? Para criar, né? Criar uma nova vida, certo? Como é que ele vai estar vivo agora, depois disso tudo, né? E aí, tanto que ele vai para um ambiente bem amplo, né? Bem aberto, alto, diferente dos outros ambientes, né? E também, para mim, é muito aquela última cena é muito de uma instabilidade, porque antes era tudo muito... Os ambientes são todos muito sóbrios, né? E com cores sólidas,
e repetitivos mesmo, como você disse, né? Tudo muito limpo, tudo muito organizado. Aí ele sobe para um ambiente sem controle, né? Ele está ali vendo de cima, quer dizer, como é que essa está viva agora e eu não tenho controle disso aqui, né? Eu estou vendo de cima. E eu faço muito isso comigo mesmo, assim. Eu falo comigo mesmo e tenho o meu olhar fora de mim, olhando para mim. E esse meu olhar de fora, que eu sempre falo muito isso, ele tenta não julgar, ele tenta só observar, né? Como é que tá indo aí vocês, né? Você mesma, foi eu mesma e vários personagens que entram, que povoam o meu ser. Eu não sei se eu me fiz entender, se eu confundi ou se eu consegui ser clara, mas eu acho que a pergunta que fica é isso, né? Como é que é estar vivo agora, depois que você passou por tantas coisas? A propósito, viu, Maurício? Você ainda vai comentar o que a Milena falou? Pode falar, depois a gente pode fazer uma junção da sua fala com a dela. Ah, tá. Então, ainda pisando aqui nessa parte, em cima da Milena fala, que realmente é uma reprodução dele, né, nessa visão narcisista, em que ele olha e ele é um outro personagem, ele deu o nome, né, de Samantha, ele mesmo que deu o nome, foi perguntado que nome, né? E ele que escolheu que fosse sexo feminino, e ele que escolheu o nome Samantha, né? E assim, tipo, alguém, né, da reprodução minha, mas para me aplaudir, né? Porque toda aquela capacidade, tudo da Samantha, na minha percepção, eram capacidades dele, né? Então, eu vejo isso também, como a Milena olha, tem esse olhar, não vejo uma solidão, né? Eu vejo uma escolha de vida em que ele teve uma transição, né? Ele teve uma mudança, né, disso, quando ele pôde realmente se despir, né, usando a Samantha. Eu vejo mais ou menos isso. E realmente, junto com a empresa lá, profissional, ele era uma pessoa bem envolvida. E quando a Samantha responde 600, os namoros, né, ela pertencia a tudo isso, ele, né, o estilo de vida dele, a forma dele se transpor para responder aquelas cartas, escrever aquelas cartas para as pessoas. Então, tudo realmente era namoros dele, né, amores dele, desejos dele. Eu queria só... falei demais e desculpa. É isso. Eu escuto a fala da Hannah e a fala da Milena, não escuto como sendo excludentes, eu acho até que elas são complementares. Eu tenho a impressão de que as duas falaram a mesma coisa, só que com significantes diferentes, usaram significantes diferentes. O significante de solidão para a Hannah tem um significante diferente da Milena, né? Mas acredito que as duas falaram a mesma coisa. Oi, mais alguém? Agora ficou tudo escuro aqui. Solidão em si mesmo, né? Mas essa multiplicidade, né? De realmente é isso mesmo, a coerência é essa. Tanto da Hannah como da Milena é o mesmo sentido, né? Só que a forma da gente falar e perceber, né, o que seria solidão, cada um fazendo a leitura. O que parece é que a solidão para a Milena seria uma coisa mais de isolamento, né? E para a ideia da solidão da Milena, não, da Hannah, e que a ideia da Milena é uma solidão como uma tristeza, como algo sofrível, algo negativo. Ele tem um sofrimento, mas não por não ter presenças de pessoas, ele tem presenças de pessoas, né? E eu acredito, como a própria Milena, todos nós temos, né? Vários personagens dentro da cabeça da gente, mesmo quando a gente está só. Lázaro, me parece que o silêncio sempre incomoda. Então, o que é que você acha? A gente... Pode ser a solidão, né? Pode ser a solidão. Agora, se incomoda ou não incomoda é outra questão, né? Na verdade, são as subjetividades emergentes, né? Principalmente pós-Covid, pós-pandemia. Tem muita coisa para se manifestar, tem muita coisa para aparecer. 2014, nós estamos em 2022, né?
E o sujeito já está pensando, a partir do cinema, a partir da película, sobre as subjetividades emergentes, né? Naquela época não se pensava na pandemia da Covid, agora a gente está saindo dela, né? E novas subjetividades, coisas estão emergindo aí. Né? Então, o filme nos faz pensar sobre essas subjetividades emergentes. Então, a solidão, né? A solidão, né? O que é estar em solidão, né? E aí é como o Maurício colocou, né? São significantes lançados, né? E até percebidos pelo olhar de cada um, de cada sujeito, né? Diga. Uma coisa que eu vi, mas não fiz nenhuma anotação, e na verdade é tanta coisa para se notar nesse filme, mas assim, eu percebi muito que essa relação artificial, ela é bem natural, né, na sociedade da época lá, né, do ambiente. E a única relação que é nos moldes anacrônicos, assim, analógicos, é a menos falada, é menos vista, né? E há um descompasso no casal. Eu percebi isso, assim, né? Ela é aquele casal, ela senta no colo dele, no trabalho, né? Se eu lembro bem dessa cena, que é o amigo do Teodoro, né? E uma hora eles vão sair juntos, os dois casais, tanto o casal real ali, como o casal com a virtual, né? E começa a conversar, conversa natural de dois casais, né? E aí começa na relação mais presente ali, né? Real, os dois, o homem e a mulher, sentados, os dois humanos, né? E aí ela fica perguntando, o que você gosta de mim, né? E fica aquela história, como é que você me vê? Qual é esse elogio que você faz para mim? Aí ele vai elogiar o pé, né? O seu pé é muito bonito. Ela diz, meu pé, você tem tantas outras coisas, né? Aí ele diz, mas o seu cérebro, quer dizer. E aí, assim, essa relação deles ali é uma coisa bem interessante também de se pensar, né? E essa relação, como ela é trabalhada dentro desse filme, né? Tem muito a se dizer ali, né? E é uma coisa que é bem colocada de lado, né? Isso aqui é muito... E fiquei pensando, assim, como essa relação ali do homem... E aí fica aquela necessidade... Mas é isso, me chamou a atenção esse casal lá, né? Tem dois, até o outro, a amiga dele com o marido que se separa, mas aquela outra relação, ela é bem assim, interessante de se pensar sobre ela. Eu estava pensando aqui, a partir da tua fala, na questão do Tinder, né? Você vê o catálogo todo ali, né? Essa aqui tem uma identificação, pode cair dentro da minha idealização, passa para um lado. Aí essa aqui não, passa, vai passando para um lado, para o outro. Aí vem o contato da conversa, né? Aí já é um outro momento de percepção de que está fora. É tão tal que, na escuta, o que parece é que poucas pessoas levam as relações do Tinder, né, da relação virtual, para a relação real, né, para o encontro real, né, porque o que parece é que as idealizações elas vão sendo quebradas à medida que o contato vai aumentando. E aí perde-se toda a possibilidade de querer conhecer o real, conhecer o outro, conhecer algum sujeito desejante, né? Você quer mesmo que seja aquele objeto que venha se enquadrar dentro da minha idealização. Muito bom, professor. De repente, a gente pode começar aí efetuando aí a saída, né? Aquela saída em que a gente é projetado, em que a gente é lançado na continuidade da reflexão, né? Mas vamos aí perguntar, vamos aí deixar em aberto. Quem não falou ainda, de repente quer falar, né? O gozo está gerando o aspecto gozante, né? Eu achei muito interessante a Milena aí, quando ela faz uma referência de uma cena lá do filme, né? O pé, né? O pé, o cérebro, percebe? O pé, o cérebro. A gente tem aí a erótica do corpo, a poética do corpo, né? E aí o cérebro entrando realmente como aquele que demanda o nosso desejo, aquele que faz as articulações, né? Então, assim, uma boa colocação lá do Theo, né? Do Theos, em busca de um conhecimento.
em busca de um lugar, em busca de uma divindade, em busca de um gozo, né? Um gozo gozante. Então, é muito interessante aí. Professor Maurício, você continua aí com a palavra, e aí eu estou aguardando aqui o seu gozo, né? O gozo de continuar, o gozo não de fechar, né? Mas de ampliar aí, agora com o cérebro, talvez não mais com o pé, né? De cada um de nós aí, pós-evento, ok? Pós-evento, onde a gente vai continuar esse pensar, essa reflexão. Eu agradeço a todos, espero ter andado um pouquinho na linha, né? E vou aproveitar o meu gozo agora, Lázaro, com uma taça de vinho e um charuto, né? Até poder me preparar para vir novos desejos, né? Novas pulsões. É isso. Certo? Queria agradecer a todos os que participaram, né? E estou muito feliz com o convite à escola. Estou bem empolgado com a participação na escola. Muito bom, muito bom. Muito bom. E aí, gente, alguém tem aquela palavra final, né? Foi legal, estou pensando, né? Estou sendo introduzido, né? Aquela palavra final aí, quem quiser falar alguma coisinha, né? Além do boa noite, além do oi, uma palavra final. Se todo mundo conseguir falar uma palavra, né? Uma frase, vai ser legal. Tem uma frase do filme que cada um pode soltar? Eu gostei do pezinho e gostei do cérebro, viu? Vamos lá, alguém quer soltar aí uma palavra, uma frase? Eu acho que vou dizer a minha. A minha o meu destaque é descobrir a habilidade de querer. Tem uma frasezinha lá no filme. Vamos lá. Não tem que falar, né? Mas alguém quer soltar aí uma palavra, uma frase dentro do contexto do ela? Não tem que gozar, mas pode, né? Eu vou dizer a minha. Você é minha amiga até o fim. Acho bem legal essa frase. Eu quero dar boa noite, né? Agradecer e dizer realmente, né? O que me marcou é amar, entregar o que não tem a quem não quer. Ok. E que Deus abençoe a todos, é o único que realmente pode ter esse amor ágape, que nós possamos caminhar juntos, amigos, para sempre. Ok. Assim, o Maurício colocou o Tinder aí, né? Porque é uma realidade lá no filme também, né? Aquela busca lá no Tinder, né? Então, assim, é o encontrar a Jennifer, né? É o encontrar a Jennifer. Gente, Maurício, nossa gratidão, nosso muito obrigado, né? Muito legal esse Eu que diálogo. agradeço. É muito legal esse diálogo, esse bate-papo, essa abertura, esse pensar. E psicanálise é isso, né? A psicanálise nunca é lacrada, né? A psicanálise nunca é fechada, a psicanálise sempre está em aberto e em movimento, né? Para que a gente vá acrescentando, contribuindo, pensando, né? Então, essa é a dinâmica. É uma alegria ter recebido todos vocês, ok? E a gente quer finalizar aqui exatamente introduzindo algo fantástico que está assim por detrás de toda a mensagem da película, né? A relação com o mal-estar, percebe? A relação com o mal-estar. E aí é só, fechando aqui, a gente pensar, né? Gozo e mal-estar, solidão e mal-estar, né? A Hannah colocou aí, né? Essa questão, eu coloco aí o desamparo, mal-estar. A Tânia Vegas trouxe o sintoma, percebe? Sintoma, mal-estar. Então, assim, anotem aí, gravem este verbete, né? Mal-estar. E nessa realidade psíquica, nesse pensar o inconsciente, nessa trajetória, né, de constituição do sujeito, trabalhando ambivalências, né, buscando aí
o real, a realidade, né? É interessante a gente pensar nesses dois elementos, o real e a realidade. Se a gente for sempre pensando neste mal-estar, a gente começa a ter uma visão mais aberta, né? Então, a mensagem do mal-estar colocada ali no filme, com todo o movimento, né, para que haja uma compreensão, né, haja um encontrar o ideal, né? O eu ideal, o eu ideal, né? Para isto, nós temos que estar mexendo e trabalhando no ideal do eu. Pessoal, um grande beijo para vocês, tá bom? Professor Maurício, muito obrigado. E olha, obrigado a você, boa noite a todos. Estamos aí fechando o nosso evento, tá bom? Tchau, tchau. Vocês podem estar indo aos poucos e até o próximo evento aí da gente, tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Uma boa noite.